Eu tenho certeza que você já teve a sensação que a sua cabeça nunca para, não é? Suas preocupações, seus medos, seus sonhos, tudo acontecendo aí ao mesmo tempo. Agora imagine ter uma ferramenta simples, barata e poderosa que pode ajudar você a organizar os seus pensamentos, entender suas emoções e descobrir crenças que você nem sabia que existiam. E lógico, acompanhar a pessoa que você está se tornando. Essa ferramenta é um diário. Então, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Fátima e nesse canal eu te ajudo a reprogramar sua mente através da escrita, assumir uma nova identidade. Além de tudo, a gente fala sobre manifestação, consciência e espiritualidade. Eu quero te falar do diário, porque o diário não é aquele diário de adolescente, não, tá? É onde você conta como foi o seu dia. Mas é quase isso. Eu estou falando de um diário que pode se tornar um verdadeiro espelho da sua mente. Hoje eu vou compartilhar para vocês 10 motivos para você começar um diário, ainda hoje. Eu tenho certeza de que quando terminar esse vídeo, você não vai olhar para uma folha em branco. Você vai olhar de um jeito diferente, tá? Bom, antes de começar, eu quero falar, olha, eu tenho um diário de noite e tem mais um caderno aqui de anotações. Então, primeiro eu vou te dar os motivos, né? Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece seus próprios pensamentos ou só convive com eles? Porque existe uma grande diferença aí. Muitas pessoas vivem no piloto automático, pensam sempre as mesmas coisas, sentem as mesmas emoções, repetem os mesmos comportamentos e nunca percebe isso. Quando você escreve, acontece algo muito interessante. Aquilo que estava apenas passando pela sua mente ganha uma forma no papel. E quando conseguimos enxergar nossos pensamentos, fica muito mais fácil para a gente compreendê-los. E claro, transformá-los, que é o mais importante. Bom, vamos falar do primeiro motivo. Primeiro motivo, você organiza aí a tua mente. Escrever é como arrumar o quarto bagunçado. Enquanto tudo está na cabeça, parece um pouco confuso. Mas quando você coloca no papel, você começa a enxergar as coisas mais claras, mais arrumadas. Muitas vezes o problema não era tão grande, às vezes, quanto parecia, né? Quanto parecia, era apenas a quantidade de pensamentos acontecendo aí ao mesmo tempo. Bom, vamos para o motivo 2. Você começa a entender melhor as suas emoções. Nem sempre a gente sabe explicar o que está sentindo. Mas quando a gente começa a escrever, a gente começa a perceber que por trás da irritação existe o medo, por trás da ansiedade existe uma insegurança e por trás da raiva existe uma ferida, tá? O papel, ele ajuda a dar nome a essas emoções. Bom, vamos para o motivo 3. Escrevendo, você descobre crenças limitantes. E esse é um dos meus motivos favoritos de escrever. Muita gente acredita que conhece as crenças, né? Mas na verdade elas aparecem quando escrevemos sem filtro. Você começa, às vezes, se você está escrevendo, você começa falando de dinheiro e de repente você escreve, tenho medo de não conseguir. Você tem que perceber as palavras que você escreve. Ai, talvez eu não seja bom o suficiente para isso, né? Isso não é para mim. Essas frases é como se fossem pistas. O papel, ele não cria essas crenças, ele apenas revela aquilo que já está dentro de você. Então perceba o que você escreve. O quarto motivo, você identifica padrões. Talvez você escreva durante uma semana e perceba todos os dias que reclama da mesma situação. Ou talvez você descubra que sempre desiste quando algo fica difícil. Ou que vive esperando o momento perfeito para agir. Sem perceber, o seu diário começa a mostrar padrões que estavam invisíveis e que você não estava enxergando.
Motivo 5, você fortalece o seu foco. Escrever, ele exige presença. Durante aqueles minutos, sua atenção deixa de correr para todos os lados. Você aprende a permanecer no momento presente. E isso faz muito bem para uma mente acostumada com excesso de estímulos. Entende? Bom, motivo 6. Você desenvolve o autoconhecimento. Ninguém consegue mudar aquilo que não conhece. Então, quanto mais você escreve, mais você entende seus sonhos, os seus medos, os seus valores e as suas escolhas. Já é um motivo suficiente, né? Nem precisava, eu acho, dar os outros aqui. O diário deixa de ser apenas um caderno. Ele se torna uma conversa sincera com você. Bom, motivo número 7. Você cria uma nova história. É isso aí. Todos nós contamos histórias sobre quem somos. E isso é sempre, né? Tipo assim, talvez você coloque, eu nunca consigo, eu sempre desisto. Talvez essa é a história que você conta sobre você. Talvez eu não tenha sorte. Quando você escreve, conscientemente, você pode começar uma nova narrativa sobre você. Uma nova história, uma narrativa baseada na pessoa que está escolhendo se tornar. É isso. Bom, motivo número 8. Você toma decisões melhores. Quantas vezes você já tomou uma decisão no impulso? Eu, várias vezes. Escrever faz você refletir. Muitas respostas, elas aparecem quando diminuímos o ritmo, colocamos as perguntas certas, entendeu? E aquilo vai baixando, né? Tudo que parecia rápido. Motivo número 9. Você acompanha a sua evolução. Imagine você abrir seu diário daqui a um ano. Você vai perceber que problemas enormes ficaram pequenos. Você vai encontrar sonhos que realizou. Manifestações, como eu falo, né? Tudo que a gente escreve, a gente pode sim manifestar. Você começa a enxergar o quanto você amadureceu. O diário, ele registra não apenas os acontecimentos, ele registra a sua transformação. Bom, motivo 10. Você aprende a ouvir a si mesmo. A si mesmo. A gente vive, né? Ouvindo opiniões o tempo todo. Família, amigos, internet. E tem até aquele lance da comparação, né? Que a gente faz muito. As redes sociais, né? Então, tudo isso cria uma opinião, né? Mas poucas são as pessoas que aprendem a ouvir a própria voz. E o diário cria esse espaço para você. Um lugar onde você pode ser completamente verdadeiro, sem medo de julgamento, sem comparação. Então, existem 1000 motivos. E eu hoje dei 10 motivos apenas mais terapêuticos, mas existem infinitos motivos, né? É uma ferramenta realmente poderosa, a escrita. E talvez você tenha percebido que eu não falei apenas sobre escrever, né? Eu falei sobre enxergar. Porque a escrita, ela não serve apenas para registrar o que aconteceu no seu dia, como eu já falei. Ela revela, sim, pensamentos, emoções, crenças, padrões. Então, é um motivo a mais de você perceber em você muitas coisas que talvez você não passa desapercebido.
Quando você enxerga esses padrões, né, essas crenças, que você está se conhecendo melhor, você pode escolher como transformar. E é por isso que eu acredito sim na escrita. Hoje eu dei esses motivos para vocês começarem um diário hoje. Entendeu? A gente tem que entender que a nossa vida não muda sozinha. A gente tem que criar uma decisão e começar a fazer algo que realmente nos edifica. Eu sei que esse pode ser o primeiro passo para que você mude a forma como você pensa, sente e age. E eu tenho certeza que quando isso acontecer, né, quando isso acontece, você começa a mudar junto com tudo. E hoje eu quero te fazer um convite. Separa um caderno, não precisa ser bonito, nem perfeito, apenas comece como seu diário. Escreva aí por 5 minutos por dia, sem censura, sem tentar impressionar ninguém. Ali é o seu momento com você. Depois você volte aqui e me conte como foi essa experiência. Faça pelo menos 21 dias. Não é para você fazer 21 dias, mas faça durante 21 dias sem interromper, porque você já cria esse hábito poderoso para você. E se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Hoje eu começo meu diário. Esse pode ser o primeiro capítulo de uma história completamente diferente. Lembre-se, às vezes a maior transformação da nossa vida começa com uma única página em branco. Mude o capítulo aí da sua história. Beijo de luz para vocês.